e hoje vamos abordar um tema muito importante para trazer mais respeito às mulheres no ambiente profissional. A doutora Vitória Lopes é advogada especialista em direito trabalhista e está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre os direitos das gestantes. Doutora, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente falar sobre um assunto que é extremamente importante, principalmente para as mulheres. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, o prazer é meu. Doutora, quais são os principais direitos das gestantes que a gente pode levar, que são assegurados pela legislação? O primeiro deles e mais importante é a estabilidade. A partir do momento da comprovação da gestação, até 120 dias após o parto, a gestante ela não pode ser demitida sem justa causa do seu trabalho, a não ser que ela venha ali ter uma falta grave, então por justa causa pode acontecer, mas sem justa causa ela não pode ser demitida. Como é que funciona a estabilidade no emprego durante a gravidez e também após o retorno da licença maternidade? A gestante, a gente precisa primeiro definir qual é a função dela nessa empresa. Então, se ela tem uma função ali administrativa, vai permanecer as mesmas, ela pode se ausentar para realizar exames sem o prejuízo do seu salário, ela tem toda ali a liberdade de fazer o pré-natal da melhor maneira possível. A partir do momento que a gestante trabalha em um local que ela precisa carregar um peso ou um ambiente que tem ali, ela é exposta a algum tipo de agentes nocivos que pode causar algum risco à saúde dela e ao bebê, que seja em grau máximo que a gente fala, ela precisa ser afastada e provavelmente ela recebe o adicional de insalubridade e ela não deixará de receber mesmo estando afastada das suas funções. Também tem o caso da gestante estar em uma situação de risco que precisa se resguardar, então ela deve apresentar o atestado à empresa e a empresa precisa ou ele transferir ela de função ou até mesmo proceder com o afastamento dela e ela começará a receber a partir do 16º dia de afastamento do INSS. Caso isso não aconteça, a gente sabe que isso é uma falta por conta do empregador. Sim. Que riscos o empregador está incorrendo? Caso ele não venha a proporcionar um ambiente seguro para a gestante ou tenha alguma falta grave que a gente veja como grave da empresa com a gestante pode ingressar com uma rescisão indireta, que é como se ela desse a justa causa para a empresa, né? Então ela vai ali ingressar com essa ação devidamente acompanhada de provas, né, de todas essas faltas da empresa com ela, e a receber todas as verbas rescisórias, inclusive os 120 dias de estabilidade que ela possui após o parto, com indenização e pode ser passível de um dano moral. E a partir desse momento, ela precisa gerar provas para que ela se resguarde. Não é simplesmente chegar e entregar um atestado e ficar sem cópia nenhuma. Então, assim, primeira orientação, tira uma cópia, fica com uma cópia para você, pega ali o recibinho, né, que a pessoa está recebendo o atestado, manda por e-mail. Não consegui ir até a empresa, manda por WhatsApp, e-mail. Tenta fazer a comunicação ser clara, mas também gera provas, porque a partir do momento que você ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho, a depender do caso, o ônus da prova é da pessoa que está ingressando com a ação. Então, ela precisa ali demonstrar na Justiça do Trabalho que ela está sofrendo ali, né, aquelas faltas por parte da empresa. Nesse processo todo existem direitos e deveres do empregador. A gente pensando aí nos benefícios que a gestante tem, olhando para a questão do salário maternidade, como é que a gente pode entender isso aí? Então, o salário, primeiro a gente precisa diferenciar o salário maternidade da licença maternidade. A licença é esse período que ela fica afastada do trabalho e o salário decorre, né, desse afastamento para ela não ter um prejuízo financeiro. As gestantes que trabalham CLT, elas vão receber, em regra, é pago pelo INSS, mas existe um caso que a empresa paga o salário maternidade e depois o INSS vai ressarcir a empresa ali desse salário pago pela empresa para a gestante. Então, é importante também falar para gestantes que não só a CLT tem salário maternidade, porque isso é uma coisa que pouca gestante sabe, mas se você é MEI, se você contribui ali para o INSS como autônoma, ou ainda tem a qualidade de segurada, mesmo você trabalhando registrado, até 12 meses após você sair da empresa e não estar registrada, você ainda tem uma qualidade segurada pelo INSS, então você tem direito ao salário maternidade. Então, se ela for CLT, não vai ter diferença. Se for MEI, vai ser uma média ali das contribuições.
E se for autônoma, vai sempre ser uma média ali das 12 contribuições, últimas contribuições, não ultrapassadas a 15 meses. Então, se você contribuiu picado, vai pegar ali o período de 15 meses e pegar suas últimas 12 contribuições. Digamos que a gestante foi desligada de uma empresa e ela está recebendo seguro-desemprego. E nesse período ela descobre que ela está grávida. Ela tem algum direito? Tem. Mesmo que a empresa demita a gestante não sabendo da condição dela de gestante nem ela precisa informar o empregador no momento que ela descobre a gravidez. E se ficou comprovado ali que a gestação iniciou no período que ela ainda estava empregada, ela tem o direito à reintegração do trabalho ou ao pagamento da indenização até o fim da estabilidade dela. Doutor, em casos de discriminação ou assédio no trabalho, né, que estão relacionados no caso da gravidez, né, como é que a lei ela protege as gestantes? Primeiro que em casos de assédio, a lei protege qualquer trabalhador, é importante falar. Então, principalmente a mulher. Então, existe muita questão de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Então, é sempre importante avisar o seu supervisor ou o superior, enfim, responsável, fazer uma reclamação formal, seja no RH, no setor de compliance da empresa. Eu sempre falo que é importante também lavrar ali um boletim de ocorrência. Por mais que a gente nunca sabe como vai ser o andamento, como que a polícia vai conduzir ali as investigações, é um documento que te traz um respaldo e é sempre passível aí de uma rescisão indireta. Então, se a gestante está num ambiente que ela está sendo assediada moralmente ou até mesmo sexualmente, cabe a rescisão indireta ali. E moralmente não é só pela condição dela de estar gestante, mas xingamentos, humilhações, metas abusivas, gestante sente muita vontade de ir ao banheiro por conta ali da condição dela, né? E muitas vezes empresas controlam as idas dos funcionários ao banheiro. E isso é considerado um assédio moral. Então, isso não pode ocorrer de maneira alguma. Como é que a gente conduz uma situação como essa? Porque pode-se entender que isso vai de empregador para empregador ou da forma como ele entende de gerir a empresa, né? Nem sempre, e às vezes pode ser até falta de informação, muitas vezes, do empregador. Né? Nem sempre, né, não entenda que a gente está passando pano, mas muitas vezes é falta de informação. Por isso é muito importante que você primeiro tenha ali, né, um RH ou uma gerência que você possa proporcionar conhecimentos, atualizações constantes, principalmente no âmbito trabalhista, para que você não tenha prejuízos. Essas idas ao banheiro que são controladas, muita gente não tem nem noção que isso pode trazer aí uma indenização, dependendo do teor, muito grande, e é um prejuízo financeiro enorme para a empresa. A gente vê situações aí, principalmente na internet, né, de grandes redes de mercado não deixando caixa, por exemplo, ir ao banheiro. Exatamente. Dando fralda descartável. E para a gente isso é um absurdo, pensar que isso possa existir, quanto mais com uma gestante. Exatamente. E assim, a gente não tem ideia das atrocidades que acontecem, não são em todos os lugares, mas tem gente que, às vezes, o empresário em si não sabe que o seu gerente trata mal os seus funcionários. Então, é sempre importante também ter esse acompanhamento do dono junto ali aos seus colaboradores. Porque muitas vezes uma pessoa que vai te trazer um prejuízo. E não é nem o que condiz com o seu pensamento. Doutora, existe alguma restrição específica para gestantes em atividades determinadas no próprio ambiente de trabalho? Existe. Hoje, na verdade, a CLT já prevê um limite de peso. Então, a mulher ela pode carregar até, se eu não me engano, 40 quilos por dia no trabalho, né? Então, se você trabalha na produção, você tem ali essa limitação de peso. A gestante é a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe que quando a gente está gestante, a gente precisa evitar uma série de coisas, fazer muito esforço, precisa ali tomar água o tempo todo, se alimentar de uma maneira correta. Então, o ambiente de trabalho ele precisa proporcionar isso para a gestante. Também é interessante falar que não só quem está gestante, mas já teve e retornou ao trabalho, a mãe ela tem direito de amamentar o filho durante a jornada de trabalho por 30 minutos.
Então, as grandes empresas precisam ter uma sala de amamentação que possam proporcionar isso para as mães, né? É importante ressaltar que a gente está lidando ali com um ser humano que precisa de cuidados, principalmente nessa fase que muitas vezes é delicada para a mulher, é cansativo, a gente está ali, né, a produção ali de um corpo humano dentro de você é muito exaustivo para o seu corpo. Então, assim, é importante aprender a respeitar, criar um ambiente ali de trabalho que seja bom para todos, porque assim nem o empresário sai no prejuízo e nem a gestante tenha algum prejuízo, seja na saúde, seja emocional. Então, é muito importante isso. Doutora, obrigado pelas informações. Obrigada a você. Já fica o convite para voltar outras vezes, viu? Obrigada, com certeza. Então tá joia.